E nós da empresa estamos muito felizes com o trabalho de cada funcionário aqui presente e é por isso que estamos dando este panetone de Natal. Eu espero que fique muito feliz com esse presente e comam bastante. Thiago Schultz acaba de gravar um pronunciamento oficial esclarecendo toda aquela confusão que houve com a ex-namorada, e eu não falei que ele tinha uma excelente justificativa pra tudo? Não há motivos pra preocupação, bem que o canal Fúria e Tradição falou que era pra gente esperar, nada de exaltações, e uma das coisas que chamaram bastante atenção na entrevista é que ele apareceu completamente arranhado, e pelas informações, pelo jeito o Thiago apareceu desse jeito aí porque o negócio era mais intenso do que a gente imaginava. E apesar desse assunto ser bastante delicado e sério, mas eu vou gravar o vídeo da forma que eu sempre faço, mantendo o bom humor e o respeito aos envolvidos, e apesar que o vídeo que ele gravou é relativamente longo, tem 7 minutos dele explicando tudo o que aconteceu, mesmo assim teve alguns pontos que ele não tocou, não sei exatamente o porquê, sendo que era a parte mais polêmica de todas, principalmente na gravação que a pessoa fez, onde ele fala que pra ele ela não nega, e eu acho que isso aí foi o que pegou bastante. Se você ouvir a entrevista da namorada, ela disse que os dois beberam um pouco e o Thiago queria uma relação pela porta de trás, e ouvindo ele falar aquele negócio de pra ele ela não nega, não dá a impressão que significa. Eu acho que esse era o ponto principal a ser esclarecido, mas o Thiago não entrou tanto nessa parte e basicamente ele assume que sim, os dois entraram em luta corporal. Ele fala inclusive que tentou afastar ela pelo pescoço, e algo parecido também aconteceu recentemente. Não sei se você lembra, mas naquela treta entre Dado Dolabella e a sua ex-namorada também parece que foi um negócio assim. O Dado disse que a pessoa veio pra cima dele e ele segurou ela pelo pescoço, e isso não é nada recomendável. Segurar pelo pescoço? Ao invés de fazer isso, será que não seria muito melhor o Thiago ter filmado tudo e ter saído da casa imediatamente? Eu acho importante fazer esse questionamento. Mas se por um lado o Schultz não entrou tanto nessa parte, que ele falou que pra ele ela não nega, mas por outro lado ele usou palavras duras aí pra descrever como que era o relacionamento deles. Eu não vou ficar entrando muito em detalhes por enquanto, mas já posso garantir que o Thiago diz que a madame era a fera enjaulada, os dois trocavam mensagens extremamente insalsichantes, e o que isso tem a ver com o assunto? Talvez nunca saberemos, mas de qualquer forma, e falando sério, eu torço para que isso se resolva o quanto antes. Inclusive essa é a primeira vez que ele assume que tem um problema com bebida alcoólica, e esse já é um passo importante, e é exatamente isso que vamos ver a partir de agora. Tente não se emocionar com o depoimento de Schultz. Não sou um cara perfeito, tenho os meus erros. Só que, no entanto, me imputarem um crime, uma tentativa de estupro, que é algo que eu nunca fiz e jamais faria na minha vida, é gravíssimo. Por conta disso, eu anotei ponto a ponto toda a minha versão que eu quero passar para vocês, e eu peço, por gentileza, que fiquem até o final. Porque esse é um caso extremamente sério e é uma acusação extremamente forte, tá? Primeiro ponto. Eu errei, sim, quando eu deixei o meu relacionamento passar do ponto do respeito mútuo. Esse é um erro que eu cometi. Eu tô com ferimentos e arranhões no meu rosto, como vocês podem ver, tá? Não precisa nem justificar. Por conta de uma múltipla agressão que nós tivemos. De fato, tá? Nós tivemos uma briga corporal mútua após uma discussão muito acalorada quando eu quis terminar nosso relacionamento. Eu nunca preguei violência de nenhum tipo de natureza nos meus 4, 5 anos de pessoa pública, tá? Não tem nenhum material em que eu incentivo qualquer tipo de violência, mas infelizmente acabou acontecendo. Você é vergonha da profissão! Eu assumo os meus erros. Como eu também estava sendo agredido, eu dei sim um empurrão nela e eu tentei afastar ela de mim pelo pescoço. Eu estava bêbado, claramente. Coisas que vocês não sabem sobre o Thiago. Eu tenho um problema com álcool e eu não deveria ter bebido. Eu tô dizendo a verdade, olha. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Sobre nosso relacionamento. Ela sempre demonstrava ser apaixonada por mim. Um ponto praticamente fora da curva. Quem conseguiu acompanhar um pouco das poucas postagens que a gente fez no meu perfil pessoal na época, deixa isso muito claro. Isso está muito evidente lá. Sempre foi bastante carinhosa, sempre me fazia favores. Não posso negar. Detalhe importante. Ela falava frequentemente em casar, tá? A gente conversava isso abertamente, porque era um desejo dela, e acredito que continua sendo, principalmente na igreja católica. Inclusive, esse foi um dos pontos que ela me questionou pelo fato de eu ter sido mormon já. Ela também tinha intenção de ter filhos, só que, no entanto, o relacionamento tinha um outro lado um pouco diferente. O sexo era muito intenso, muito selvagem e muito acalorado.
blau, 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 bombando. Num nível que praticamente não dá para explicar. Eu não tenho imagem para te mostrar o que é isso. Esse é o tal do Mula. Essa parte eu já não entendi o porquê que o Thiago Schultz fez tanta questão de falar que o negócio era intenso até as ovas. E pra ele falar dessa forma aí, que ele não tem palavras pra descrever o que acontecia, já é um forte indício que o negócio era extremamente insalsichante. Ele chegou a dizer também que ela queria casar na igreja católica, já o Thiago Schultz já foi até Mormon num passado recente, e muitas pessoas, a hora que ouvem essa parte do depoimento, podem até se perguntar, e o Kiko? Beleza, essa parte a gente entendeu, era até as ovas, o Thiagão já foi Mormon e tudo mais, a madame tinha inclusive a intenção de se casar com ele em apenas 3 meses de relacionamento, e o que essas informações vão agregar em tudo que aconteceu, talvez nunca saberemos. Mas teve uma parte muito importante ali que ele falou que sim, tem um problema com alcoolismo, isso é bastante sério, eu espero que ele consiga superar o quanto antes esse problema, mas de qualquer jeito, se o próprio Thiago já reconheceu que ele tem um problema com esse negócio, pra que continuar insistindo? Mas tudo bem, vamos continuar ouvindo o que ele tem a dizer aqui, até porque as declarações que ele vai dar a seguir são extremamente duras e desnecessárias, se for ver. Então tinha esse segundo ponto do relacionamento. Deixa eu explicar uma coisa extremamente importante para vocês. Eu sempre recebia texto e mensagem extremamente picante e de cunho sexual por parte dela, em quantidade absurda. Eu não tô sendo safado! Assim como a iniciação dos atos sexuais, que partiam mais da parte dela do que da minha parte. Detalhe, sempre com consentimento de ambos. Eu tenho todas essas conversas, mas por respeito e por não querer expor essa outra personalidade dela, eu não tenho intenção de mostrar isso agora. É muito cristão da sua parte. Não represento nenhum movimento, não sou líder de nada. Eu sempre trouxe para os meus seguidores, que são milhares, algumas ideias sim da filosofia Red Pill, além de conceitos de masculinidade geral e de relacionamento. Coisas que eu vivi, coisas que eu ouvi de pessoas, coisas que eu li, coisas que eu estudei. Eu já ajudei milhares de homens e mulheres ao longo desses quase 5 anos. Inclusive, grande parte das pessoas que me acompanham, estão aqui ouvindo esse vídeo, estão hoje num relacionamento muito melhor e numa posição de vida muito melhor depois da minha ajuda do que antes. Eu acredito, muito em Deus, e eu sempre tratei todo mundo com total respeito. Porque foi assim que minha mãe me ensinou. Trate todo mundo com respeito, principalmente as mulheres. Novamente, eu preciso reafirmar uma coisa, Novamente, eu preciso reafirmar com todas as palavras. Hoje é sexta-feira à noite, eu tô sozinha, eu tô carente, eu quero dar pra um cara. Que não existiu nenhum estudo e nenhuma tentativa de estudo da minha parte. Nem hoje, nem nunca, nem no futuro. Isso eu garanto. Aí, senhores, resumidamente, ele alega que foi agredido também. Para conter a dama, ele a segurou pelo pescoço, o que não é nada recomendável, e depois, em determinado momento, de forma surpreendente até, ele começou a relatar como que era a questão íntima. Segundo ele, a senhora mandava várias mensagens insinuantes. Por uma questão de respeito e por ele ser cristão, ele não vai mostrar essas imagens, mas já deu pra gente entender que supostamente a ex-namorada do Thiagão era fera enjaulada, e tinha dia que ele nem queria e ela queria e no final acabava rolando. Então, resumidamente, esse é o grosso da história. O Thiago garantiu que não tentou fazer nenhuma covardia com a madame, não explicou aquela parte, o porquê que ele falou que pra ele ela não nega. Talvez ele tenha falado dessa parte mais picante aí do relacionamento, meio que pra justificar esse negócio, que ele tava louco da cabeça naquele momento, mas a verdade mesmo, de verdade sobre tudo o que aconteceu, só a justiça vai saber dizer depois da investigação, e eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou do pronunciamento oficial do Thiago Schultz, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Chagas Prochasca Roxa Teta Little Pistol. Thiago Schultz gravando o vídeo com a cara toda arranhada, alegando que a namorada dele era a fera enjaulada, mas não há motivos para preocupação, porque tudo não passou de um grande engano. O bolivariano desbeiçado emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99.
Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!